A infecção hospitalar refere-se a infecções adquiridas por pacientes durante sua estadia em um ambiente hospitalar ou de cuidados de saúde. Elas podem ser causadas devido à exposição a agentes infecciosos no ambiente hospitalar, uso de dispositivos médicos invasivos, como catéteres e tubos, falhas na higiene das mãos, procedimentos cirúrgicos e uso inadequado de antibióticos. Mas quais os principais riscos que uma infecção hospitalar pode trazer? Pode deixar sequelas? Essas e outras dúvidas nós vamos tirar agora, no Bendita Hora. Nós prosseguimos ao vivo com o nosso Bendita Hora, agora pela Rede Vida de Televisão, 3 horas e 35 minutos. E para a gente poder esclarecer isso, inclusive tirar as principais dúvidas atreladas a esse tema, eu recebo de maneira virtual a doutora Albertina Duarte, que é ginecologista e obstetra. Doutora Albertina, seja bem-vinda ao Bendita Hora. Boa tarde. Doutora, me ouve? Tá? Não estou ouvindo. Não tá, doutora, a senhora nos ouve? Ouço sim, estou muito feliz de poder falar com o senhor padre. Doutora, que alegria, muito obrigado por a senhora estar conosco nessa tarde, de maneira virtual, também reservando um espaço para entrar na casa de milhares de brasileiros, que agora também vão tirar as principais dúvidas. Obrigado, viu, doutora, por estar conosco. Eu estou também conversando assim para ver se a doutora me ouve bem. Doutora, a senhora me ouve bem? Ah, está com atraso na comunicação. Eu vou tentar fazer uma pergunta para a doutora. Doutora, a senhora está me ouvindo bem agora? Peraí. Nós estamos com algum Estou problema. ouvindo sim. Muito bem, doutora. Então eu gostaria de perguntar para a senhora se existem alguns fatores maiores de riscos de contaminação hospitalar. Caiu? Ah, que pena. Bom, vamos reconectar. Vamos continuar, porque se a gente conseguir falar com a doutora, ela é muito boa, ela é excelente. A gente está, então, ao vivo, viu, pessoal? Nós estamos com um problema técnico, todo mundo está acompanhando, nós estamos falando de maneira virtual, pela internet, sobre esse tema, que é infecção hospitalar. Assim que estiver ok com o sinal da doutora, vocês me avisam, por gentileza. Queria dizer uma coisa para vocês. Eu já fui vítima de infecção hospitalar. Vocês sabiam disso? Tinha 14 anos. Eu fui operar, uma coisa tão simples, eu operei o apêndice. Quando eu operei o apêndice, ocorreu tudo bem, passaram 3 dias, voltei, porque estava com dor, estava com febre e era uma infecção hospitalar. Seríssimo. Menino, mas aquilo foi... Eu achei que eu ia embora, viu? Naquela época. Tinha 14 anos. Deu ok já? Obrigado, Guilherme. Doutora, a senhora me ouve melhor agora? Total. Oh, doutora, obrigado por estar conosco. Doutora, quais são os principais tipos de infecção hospitalar? O principal tipo é aquele que o paciente adquire no próprio hospital. Então, ele tem uma infecção que ele adquire no hospital. E outro é aquele que vai já para a corrente sanguínea, então é o início de sepsis. E o outro tipo é aquele que 72 horas, da mesma forma que você disse que teve no passado uma infecção porque operou do apendicite. Isso. Então, naquele tempo não se pensava tanto, mas depois de 72 horas, a pessoa sai do hospital e continua com febre ou manifesta, é preciso que ela retorne. O grande problema é o Brasil. Ele está sendo, e os países em desenvolvimento, eles não estão ainda na linha de diminuição da infecção hospitalar. A professora Ludmila Rajar, que eu tenho muita consideração por ela, acabou de falar do aumento de mais de 75% das infecções e das septicemias. Então, veja bem, é importante que o profissional que atende a pessoa que retorna não acha é assim mesmo, é recuperação. Não é. Teve alta, teve febre, teve dor, vamos investigar. E a principal bactéria chama-se
Klebsiella pneumoniae, que é uma bactéria, as outras também, todas as bactérias encontradas e adquiridas no hospital são de tratamento muito difícil, os antibióticos são pesados e, na verdade, muitas vezes o tratamento precisa ser endovenoso. Então, a atuação tem que ser rapidíssima para que a gente não perca a paciente. Pois é, eu ia perguntar justamente isso. Doutora, se não ocorrer dentro do tempo adequado, a pessoa pode ir a óbito, né? Doutora. Muitos hospitais, hoje, eles mandam periodicamente uma avaliação do nível de infecção. Eu tenho muita felicidade, porque o Hospital Samaritano, o Hospital Einstein, o Hospital São Luís e o Hospital Vila Nova Star, o Oswaldo Cruz, a minha taxa de infecção é 0. Por quê? Uma das coisas importantes é a alta rápido. Quer dizer, a permanência muito tempo no hospital é um fator de risco. Outra coisa são as UTIs. A paciente em UTI é preciso realmente estar atento. A paciente da UTI, eu acho que ainda nós não estamos preparados para essa interlocução, porque na UTI tem pacientes de vários riscos ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Eu acho que o Brasil e a tecnologia tem que ser mais aprofundada para a higiene. Não estou dizendo que não tem, mas é preciso mais. Outra coisa importante é a higiene dos próprios profissionais. Quer dizer, a enfermagem tem um papel importante. Eu acho que o papel mais importante na limpeza, na higiene das mãos, às vezes o paciente fica, se urina, vomita e demora para esse tratamento, para essa higiene acontecer. Isso a gente percebe muito bem, o diferencial, eu que trabalho 2 níveis de hospitais, os hospitais públicos e os hospitais privados. A infecção nos hospitais públicos, lamentavelmente, é maior. E não pode ser isso. Tem que ser igual. Outra coisa importante, né, que eu digo, cada vez mais os profissionais precisam estar preparados. Eu sou de uma época que é verdadeiramente neurótica a minha postura. Antes de eu ir operar uma paciente, eu tomo banho. Veja bem, eu tomo banho, eu mesmo tomo banho, troco toda a minha roupa, toda. Embora chegando no centro, lá no hospital, eu sei que eu vou vestir outra roupa. Mas antes de ir, quer dizer, então, prender o cabelo, quer dizer, o que a gente percebe? Muitas vezes o pessoal da enfermagem, o pessoal do próprio hospital vem de muito longe, né? Quer dizer, e às vezes numa condução, eu não vejo ainda os hospitais preparados para essa troca de roupa adequadamente, né? Então, acharia como sugestão, porque todos os profissionais que vêm de longe. Quer dizer, quem trabalha no hospital das clínicas, vem de Itaquera, vem de São Bernardo. Sim. Então, o próprio ônibus, o próprio local, é um local de problemas. Outra coisa séria são as visitas. Verdade. As visitas hospitalares, gente, visita tem que ser em um dia, 1 hora, mas tem gente que não tem o mínimo de etiqueta. Quer dizer, está resfriado, está tossindo. Às vezes vai com... A maternidade, então, virou uma festa. Todo mundo vai lá, vai ver, né? Pega, às vezes, uma pessoa que fumou, você não lavou as mãos, quer pegar a criancinha. Eu preciso pegar. Não pode. Quer dizer, então isso também é um risco. Então, eu diria que ninguém está falando das visitas hospitalares, as visitas das pessoas. Muito bem, doutora. Esse cuidado que a senhora tem só revela o que ainda mais a ética profissional que a senhora com certeza desenvolveu ao longo de tantos anos, uma profissional exemplar. Parabéns, doutora. E nós temos um VT para apresentar para todo o Brasil que está assistindo
esse VT vai tratar sobre os principais cuidados pós-operatórios para evitar uma infecção. Olha só. Os cuidados pós-operatórios são essenciais para prevenir infecções hospitalares e garantir uma recuperação segura após uma cirurgia. Aqui estão algumas medidas importantes a serem seguidas. Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou use um desinfetante para as mãos à base de álcool. Isso ajuda a reduzir a propagação de bactérias e germes. Mantenha a área de incisão limpa e seca. Siga as instruções do médico sobre a limpeza e troca de curativos, se necessário. Evite tocar na incisão com as mãos sujas. Tome os antibióticos prescritos pelo médico exatamente como indicado, mesmo se estiver se sentindo melhor. Não interrompa o tratamento antes do tempo recomendado. Fique atento a sinais de infecção, como vermelhidão, inchaço, dor intensa, drenagem de pus, febre ou calafrios. Se notar algum desses sintomas, entre em contato imediatamente com o médico. Mantenha-se limpo e tome banho regularmente, evitando a água muito quente. Troque suas roupas e lençóis de cama conforme necessário. Mantenha uma dieta equilibrada, rica em nutrientes para fortalecer seu sistema imunológico e promover a cicatrização. Fumar e consumir álcool em excesso podem comprometer a cicatrização e aumentar o risco de infecções. Siga as recomendações do seu médico em relação ao repouso e à atividade física. Evite esforços excessivos que possam comprometer a incisão. Certifique-se de estar atualizado com as vacinas recomendadas, pois uma imunização adequada pode ajudar a prevenir infecções. Se possível, evite o contato próximo com pessoas doentes durante o período de recuperação, pois seu sistema imunológico pode estar enfraquecido. Mantenha todas as consultas de acompanhamento com o seu médico e siga suas orientações cuidadosamente. Vou perguntar também para a doutora. Doutora, existem grupos de pacientes que estão mais sujeitos a contraírem essas doenças de infecção hospitalar? Será que eu digo? Bem, uma coisa importante, atenção. Sinal de febre. A paciente tem alta. Teve febre, não adianta, não é discutido. É voltar para o hospital, fazer exame de sangue e fazer uma avaliação. Febre, eu não admito que depois de uma alta, 2 dias depois, volte febre. É sinal. Que ótimo se não der nada, mas é preciso avaliar. Outra coisa importante, dor. Não é para ter dor. Teve dor, é importante. Uma dor normal, mas a dor persiste. Maior, se intensificando, também é um sinal. Importante que haja uma avaliação de quem faz os curativos. Porque, às vezes, a pessoa vai para casa e não tem ninguém com uma avaliação e com a possibilidade de trocar o curativo. Quem é que vai trocar o curativo? Essa pessoa não sabe exatamente como trocar. Então, isso, para uma pessoa que já sai com possibilidade de contaminação, tem uma piora muito grande. Outra coisa muito, muito importante é que na UTI, por exemplo, o que existe? Existe muita dificuldade de trocar fralda, de trocar. E onde esse material vai ser despejado? Algumas UTIs não tem banheiro, tem chuveiro. Então, tomar banho é fundamental. Então, eu considero que o treinamento da equipe hospitalar tem que ser retornado. E uma coisa muito séria é que as pessoas não gostam de avaliação. Então, todo mês deveria fazer parte. E eu estou fazendo uma proposta a nível nacional e a nível estadual. Naquele mês, todos os hospitais
do Estado público, que não tem nada de graça. Nós todos contribuímos. Sim. Então, esse SUS que nós gostaríamos que fosse, e é o maior exemplo do mundo em termos de saúde, que ele pudesse avançar mais na cobrança desses protocolos. Da mesma forma que existe o comitê de mortalidade, existe, mas ainda sem funcionamento adequado, o comitê de infecção hospitalar. Então, se tem uma infecção, não é ficar só naquele estado, naquele hospital, é a troca de informações com os outros hospitais. Então, os hospitais privados podem contribuir demais. Não é? O Einstein já faz uma contribuição enorme no Hospital Imbu-Imini. O Sírio-Libanês também. Então, como é que eu entendo essa relação dos hospitais privados, privilegiados, possam assessorar, sim, também os hospitais públicos? Muito bem, doutora. E a doutora está me ouvindo bem? Só tirar essa dúvida. A doutora me ouve bem? Eu acho que não está me ouvindo. A senhora me ouve bem, doutora? Pode falar. Doutora, eu queria saber se existem alguns grupos de pacientes que estão mais sujeitos a contrair infecção hospitalar. Sim, ótima pergunta, padre. Essa é uma pergunta importantíssima. Veja, paciente idoso, paciente diabético, paciente hipertenso, sim, paciente que interna com lesões na pele. Às vezes vai fazer uma cirurgia até oftalmológica, mas é uma cirurgia simples. Quer dizer, hoje dura muito pouco tempo. Então, esse paciente que é desnutrido, muitas vezes mal alimentado, anêmico, hipertenso, diabético. Diabetes é, sim, um grande risco. Então, antes da pessoa fazer uma cirurgia normal, é preciso que se estabeleça todo um critério como está a pessoa. Quer dizer, nós tivemos exemplos de famosos que até negaram a infecção. Mas, às vezes, um procedimento estético para uma pessoa idosa que eu digo mais de 60 anos. Né? Então, esse procedimento pode ter consequências. Atenção, toda a enfermagem, toda a família, quando tiver uma lesão na pele, às vezes tem um corte e a pessoa vai ser operada. E se for operada de emergência, então mais ainda, anunciar o que tem. Às vezes tem um furúnculo, já tive casos, que a pessoa tem uma lesão na pele e ninguém tinha percebido. Então eu suspendi a cirurgia. Muito bem. Então, às vezes, existe. Para paciente é um transtorno. Você fala, não vou operar você está com essa lesão na pele enquanto não se vai. Então, e muito importante, a enfermagem, o médico, que também tenha lesões na pele. Sim. Porque a enfermagem, os médicos são humanos. Eles podem ter problemas. Com certeza. Então, acho que é essa comunicação. Trocar de luvas mais vezes. Eu vejo, às vezes, você troca a luva. Você faz um curativo e vai dar uma injeção. Por favor, não tem sentido. Troca a luva depois da injeção. Muito bem, doutor. Então, são procedimentos simples que eu vejo. Claro. E são, assim, outra coisa. O sapato que se entra. Ainda tenho preocupação. Alguns hospitais adotaram o não pro pé, não ter a proteção do pé. Eu entendo que há vários estudos. Ao mesmo sapato que eu venho da rua, eu vou operar uma paciente, já teve muitos casos que eu tirei meu sapato, os dois propés, e operei com o meu pé com os dois propés. Que para mim é mais higiênico. Mas isso às vezes não é admitido. Então, sapato, a máscara, a roupa, muitas vezes o médico faz 2 cirurgias, 3 ao mesmo tempo. Então, um grande conselho que eu acho que
tirar a roupa e depois ter outra, também. A sala, a higiene da sala cirúrgica. É preciso, todo mundo fala muito da enfermagem, médico, mas os auxiliares da limpeza, o lixo descartável no hospital. Eu tive uma paciente, uma paciente esposa de uma gente, que pegou bergue no hospital. Poxa. Quer dizer, é impossível, ela não foi para nenhuma fazenda, não foi nada. A única coisa que tem foi ficar lá. Nossa. Todo mundo negou que fosse ficção. E era um verme. Eu descobri e realmente foi tirado esse verme. Então, atenção, muito tempo de permanência hospitalar, mais de 15 dias na UTI, é um risco. Então, às vezes, a paciente necessita esse tempo. Nós aprendemos muito com o Covid. A usar máscara, as pessoas que foram visitar e muita limpeza. Eu acho que a gente podia continuar com os cuidados do Covid. Apoiado, doutora. Penso mesmo. Principalmente os visitantes. Padre, eu digo, olha, visitante devia, com a sua religião, orar, rezar, fazer todos os rituais religiosos para ajudar. Agora, chegar em grupo, ir lá, fazer uma festa, ficar um tempo. Tem gente que vai na lanchonete no hospital e depois vai ver o paciente. Ou vai ver o paciente e depois desce no hospital e volta. É um perigo. Realmente é isso. Então, assim, o hospital é responsável, o paciente tem uma imunidade baixa, está muito sensível a adquirir infecções, até dos outros colegas que estão lá no hospital. A enfermagem e os médicos têm que ter isso de higiene, auxiliar todo de limpeza, mas os visitantes, esses precisam permanecer o tempo mínimo no hospital e se tem tosse, lesões na pele, por favor, não vão ao hospital. Muito bom, doutor. Esclarecedor e prático, né? Afinal de contas, qualquer pessoa está sujeita a isso. A legislação e a infecção hospitalar. Quais são os direitos que eu tenho? Veja só. A infecção hospitalar é uma complicação grave que pode afetar pacientes internados em hospitais ou clínicas. Ela ocorre quando há a transmissão de micro-organismos patogênicos de uma fonte para o paciente, causando doenças ou agravando seu estado de saúde. A infecção hospitalar pode ser prevenida por meio de medidas de higiene, controle de qualidade, uso adequado de equipamentos e medicamentos e treinamento dos profissionais de saúde. A legislação brasileira prevê os direitos dos pacientes que sofrem de infecção hospitalar, como o acesso ao diagnóstico, ao tratamento adequado, a indenização por danos morais e materiais e a denúncia dos responsáveis. O paciente também tem o dever de colaborar com as medidas de prevenção e controle da infecção, seguindo as orientações médicas e respeitando as normas sanitárias. Se você ou alguém que você conhece foi vítima de infecção hospitalar, procure um advogado especializado na área de saúde para orientá-lo sobre seus direitos e as possíveis ações judiciais. A infecção hospitalar é um problema sério que pode colocar em risco a sua vida e a de outras pessoas. Por isso, não deixe de buscar seus direitos e de exigir a responsabilização dos culpados. Doutor, eu sei que é difícil nós colocarmos, né, uma quantia, mas acho que é possível traçar pelo menos uma média. Uma pessoa que está com infecção hospitalar, ela tem quanto tempo dentro de um prazo para que não morra, para ser tratada, para ser curada? Veja bem, como eu disse, 72 horas depois, ela já deve estar rapidamente. Cada dia, cada hora é um risco, porque as bactérias se reproduzem, elas se multiplicam no corpo. E outra coisa, o que eu quero dizer que as bactérias da infecção hospitalar, elas são sofisticadíssimas. Elas exigem um tratamento muito rápido. É diferente uma amidalite e uma
infecção pós-cirurgia, de infecção hospitalar pós uma cirurgia de garganta. Então, eu diria, no máximo uma semana, eu digo 72 horas, mas no máximo uma semana, retornar. Importante pedir a averiguação, existem exames de sangue, inclusive hemocultura, exame de urina, quer dizer, a Klebsiella, como eu disse, ou uma bactéria que não se encontra normalmente. Eu estava vendo um vídeo muito bom, os vídeos de vocês, foi com muito cuidado a produção, parabéns, e acho que realmente a higiene das macas. E eu não disse uma coisa, a sala cirúrgica. Sala cirúrgica. Aquele hospital que tem muitas cirurgias, uma atrás da outra, às vezes tem dificuldade de equacionar o tempo de higiene hospitalar. Por norma, eu, a doutora Albertina, não entro numa sala cirúrgica se há uma hora, com menos de uma hora de intervalo entre uma cirurgia e outra. As pessoas já sabem. É uma neurose? Não. É uma preocupação. Então, eu exijo que a sala onde eu entro não tenha uma hora de cirurgia anterior. Isso pode ser uma cautela exagerada, mas eu acho que a minha prática de mais de 40 anos de profissão me autoriza isso. Então, eu gostaria de que as cirurgias programadas, elas podem também revezar as salas, porque às vezes a pressão, uma cirurgia atrasa, já chega outra, a higiene, os próprios funcionários são pressionados. Então, eu gostaria de que a higiene, a pressa, a sobrecarga de cirurgias jamais prejudicassem a vida de alguém. Doutor, eu recebi um dado dizendo que entre as 5 principais causas de morte no Brasil está a infecção hospitalar. Esse número é muito alarmante, né? É muito alarmante. A cada 5 causas de morte, uma é infecção hospitalar. Então, é muito grave. A sepsemia por infecção hospitalar, toda vez que você tem um número muito grande de qualquer risco, é preciso que a gente se junte para criticar e conduzir essa epidemia. A infecção hospitalar no Brasil está se tornando uma epidemia. Já existem comitês, dia 11 de setembro, que logo... 11 de setembro aconteceu toda coisa, né? Sim. A queda das torres. Verdade. Então, foi considerado o Dia Mundial da infecção hospitalar, do combate à infecção. Existem muitas normas, hoje a gente tem muito acesso, existem comitês internacionais que eu sempre faço questão de ver. Quer dizer, então, uma coisa importante é o uso do antibiótico adequado. Às vezes você dá um antibiótico, o hospital não tem, e demora para avisar o médico que não tem. Então, atraso no horário. Quer dizer, é preciso que as prescrições tenham mantido. Às vezes, o antibiótico tem que ser dado de 6 em 6 horas. Por uma questão de gerência, é dado de 8 ou 6. Uma hora 6, outra hora 8. Isso é gravíssimo. E eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu defendo o sistema público e de saúde, não aceito que a saúde seja diferente num hospital privado ou num hospital particular. Eu estive na França agora, Pablo. Eu visitei o hospital americano, Sim. onde o Pelé, a Angelina Jolie e o Pablo Picasso foram tratados. Poxa. E são hospitais pequenos, comparando com os nossos de São Paulo, isso é metade do tamanho. Acho que 1/3 do tamanho. E visitei também o Hospital Bicêtre, que é um hospital público. Então, uma das coisas que me chamou a atenção é a estreita restrição de visitas. Como foi a visita no tempo do Covid. Poxa vida. Então, eu achei importante isso, né? E, claro, eu acho que o hospital tem que disponibilizar aventais higienizados. Eu já vi muita gente levar o avental para casa, trazer, né? E voltar, às vezes, não tão limpo. Sim. Então, eu acho que nós temos que estar com a preocupação das roupas
dos médicos, dos aventais dos médicos e dos aventais da equipe de enfermagem, da equipe de limpeza. Eu defenderia que devia ter uma higiene coletiva, sabe? Tchum! Colocava e depois saía tudo limpinho, passado, que era muito melhor. Doutora, a senhora com certeza é um exemplo, aliás, um exemplo até de profissionalismo para os novos médicos. Nesses minutos que nos restam aqui do programa ao vivo, gostaria que a senhora deixasse suas considerações finais sobre esse tema que é delicado, mas é de suma importância para o bem público. Suas considerações finais, doutora. Olha, eu entendo que posso falar com muita tranquilidade, mais de 40 anos de profissão, as minhas pacientes me conhecem, eu entendo que eu sempre tive uma cautela com infecções, a minha taxa é mínima, é nenhuma de infecção, pode acontecer, mas eu entendo que a cautela, o cuidado, ao ir para o hospital, por favor, os profissionais tomem banho. Isso é tão difícil de imaginar, porque às vezes tem profissional que não toma banho naquele dia. Então, eu não acho que é dormir e tomar banho. Eu acho que antes de dormir e tomar banho, é tomar banho na hora que você vai para a cirurgia. Para todos os profissionais. Isso. Outra coisa, todos os profissionais que têm uma condução deveriam ter, como você tem na Holanda, às vezes a pessoa vem de bicicleta profissional, meu filho morou lá, vem e ele tem na indústria um chuveiro para tomar banho, para não passar com suor para os colegas, não é? Hospital. Eu estou vendo isso numa firma de engenharia. Imagina num hospital. Outra coisa importante, jovens colegas, aceitem críticas, aceitem conselhos, treinem. A onipotência médica e a onipotência da enfermagem, a onipotência da direção do hospital mata pessoas. E eu gostaria que neste país nenhuma pessoa mais precisasse morrer ou ser internada por infecção hospitalar. Brilhante, doutora. Muito obrigado. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade, sua gentileza, solicitude de estar conosco. Um abraço, doutora, e fica também o convite para seguirem a doutora. A doutora pode ser encontrada, tem um contato aqui que vai aparecer, o telefone 94724-4439 ou 94076-1323. Doutora Albertina Duarte conosco. Gratidão, doutora. Um abraço, Deus abençoe. Olha, padre, você é muito novo. Agora eu estou ficando muito velha, então com muita dificuldade de aceitar todo mundo muito jovem, mas você é realmente muito jovem. Obrigado, doutora. Quarta-feira eu fico mais velho. Fico um ano mais velho. Quarta-feira. Então, parabéns para você. Parabéns para nós. Tchau, doutora. Obrigado. Que simpatia, né? E a gente vai encerrar agora o programa com um clipe da música A Fênix, da banda Rosa de Saron. E atenção, gente, 6 em ponto, eu vou rezar com você aqui na Rede Vida o Santo Terço. E também às 8 da noite o Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno. Então, nada de trocar de canal, continue aqui na Rede Vida. Até às 6 da tarde. Salve Maria!